Oi, gente! Hoje conversamos sobre esse livro sensacional chamado Maria Antonieta, Retrato de uma Mulher Comum, que é a biografia que o Stefan Zweig escreve sobre, conforme o título diz, a Maria Antonieta, que sempre foi uma figura que me interessou muito desde que a gente estuda o Antigo Regime e a Revolução Francesa na escola, porque às vezes eu ficava me questionando se ela não era uma figura muito estereotipada, e aí eu queria entender um pouco mais da personalidade da Maria Antonieta, até vi alguns filmes sobre, inclusive da Sofia Coppola, que eu adoro, mas a biografia do Zweig foi, de longe, o que mais me ajudou a compreender a personalidade dessa figura histórica, com algumas ressalvas, mas apesar disso, eu já digo de cara que eu amei esse livro aqui, foi com certeza uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E eu li a autobiografia do Zweig, inclusive tem vídeo pra ela aqui, eu vou deixar nos cards, e lá ele fala que quando ele vai escrever as histórias dele, ele tem por preferência personagens, não personagens que são tidos como vitoriosos, mas sim os derrotados, os que acabam ficando na sombra. E o Alberto Dines ressalta no prefácio dessa edição aqui justamente esse filtro do Zweig para escolher os seus biografados, que para que ele escolhesse quem ele iria biografar já passava pelo filtro os vencedores. Então os vencedores já eram tirados desse filtro e ficavam somente as figuras um pouco mais incompreendidas segundo a visão do Zweig. Ele busca desvendar um pouco essas personalidades, jogar a luz sobre elas e é exatamente o que ele faz aqui em Maria Antonieta. E conforme o subtítulo traz aqui pra gente, Retrato de uma Mulher Comum, é exatamente assim que o Zweig retrata a Maria Antonieta, como uma mulher comum. Uma mulher não especialmente bela, não especialmente inteligente, não especialmente bondosa, apenas uma mulher mediana cujo destino era incompatível com a sua personalidade. E como que começa a desventura da Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta pertencia à casa dos Habsburgo, enquanto o Luís XVI pertencia à casa dos Bourbon, e essas casas rivalizaram ao longo de muito tempo em vários campos de batalha na Europa, e chega um momento, por volta do século XIX, que eles percebem que toda essa rivalidade acabou gerando algumas fissuras que abriu espaço para a ascensão de outras casas nobres na Europa. Então a gente tem, por exemplo, a ascensão da Prússia, a Inglaterra começando a dominar o mundo através do mar, a Rússia também preparando para expandir para o resto da Europa, e aí eles ficam, será que não seria melhor a gente criar uma aliança para se fortalecer ao invés de ficar rivalizando e dar espaço, mais espaço ainda, para essas outras casas? E para garantir que essa aliança fosse duradoura, ela é feita através de laços de sangue, e as pessoas escolhidas para firmar essa aliança, esse compromisso de laços de sangue, são justamente Maria Antonieta e Luís XVI. Quando começam as conversas entre as duas casas para se firmar esse compromisso, Maria Antonieta tinha por volta de 11 anos e ela era filha de Maria Teresa, imperatriz do Habsburgo. Aliás, gente, uma pausa. Se alguém souber de uma biografia legal sobre a Maria Teresa, vocês podem deixar a indicação aqui nos comentários, porque depois de ler isso aqui eu fiquei com muita vontade de ler uma biografia sobre ela. Então, voltando. Maria Teresa era a imperatriz dos Habsburgos e, conforme a gente vê aqui, essa mulher parecia mais interessada em manter a continuidade da dinastia do que na felicidade da própria filha. Então a Maria Antonieta, que era uma criança muito levada, era muito vivaz, cheia de personalidade, adorava correr pelos palácios com seus irmãos, primos e amigos, é do nada forçada a viver uma realidade muito distinta da qual ela vivia, porque a fim de se tornar a Delfina do Reino da França, a mãe dela coloca para ter aulas rigorosas de piano, de francês, de etiqueta, e a Maria Antonieta não queria viver aquilo, e é super compreensível, porque assim, era uma criança que tinha por volta de 11 a 13 anos, enquanto ela tinha todo esse treinamento, e não é uma época que a criança vai se interessar por esse tipo de coisa, por questões políticas, ela quer viver a infância e a pré-adolescência dela. E é justamente dessa época que vem os primeiros relatos confiáveis acerca da personalidade da Maria Antonieta, porque a fim de lhe ensinar francês e algumas questões de estado, vem um abade de francês, o abade Vermont, e a partir dele são feitos esses relatos da personalidade dela. E ele fala que ela tem um caráter muito bom, tem uma personalidade boa, mas que apesar de ter uma capacidade maior de raciocínio do que as pessoas julgavam, esse raciocínio dela nunca tinha sido submetido a muita concentração. Só era possível ensiná-la se ao mesmo tempo fosse capaz de entretê-la, porque do contrário ela não conseguia se concentrar, e convenhamos que é um pouco difícil fazer uma criança se entreter por questões de estado.
E enfim, chega a carta firmando o compromisso entre Maria Antonieta e Luís XVI. E aí, nesse momento, a gente vê que a Maria Teresa começa a vacilar um pouco. Através das suas cartas, ela se mostra um pouco receosa ao destino que ela está impondo à filha dela. Ela fica meio preocupada, porque a Maria Antonieta tem essa personalidade muito incompatível com a realeza, que é uma coisa mais impulsiva, ela não gosta muito de se concentrar em nada, não gosta de estudar, então era muito pouco provável que ela fosse se interessar pelas questões de Estado, e isso começa um pouco a afligir essa mãe. E depois de longos preparativos, é marcada a data do casamento, Maria Antonieta vai para a França e a coisa já não vai bem desde o início. Primeiro que o Luís XVI era uma pessoa meio esquisita. Enquanto todo mundo demonstra surpresa, encantamento com a chegada da Maria Antonieta, com a sua beleza, ele não demonstra surpresa alguma. Inclusive no diário, no dia que eles se conhecem, o que se verifica escrito no diário dele é apenas encontro com a Delfina. Ponto final. E na manhã seguinte, à noite de núpcias, o que se verifica no diário dele é, abre aspas, nada, ponto, fecha aspas. Sim, nada aconteceu na noite de núpcias e esse casamento não é efetivamente consumado por um longo tempo, para desespero da corte, porque eles queriam muito um herdeiro o mais rápido possível, e esse herdeiro muito esperado demora muito a chegar. Então começam a surgir diversos boatos acerca da impotência de Luís XVI. A própria Maria Antonieta fica um pouco preocupada, ela fala em cartas com a mãe dela sobre isso, que eles não conseguem gerar esse herdeiro, eles não conseguem consumar o ato sexual efetivamente, até que o Luís XVI é submetido a um exame e se descobre que ele tinha uma fimose bem grave. Fimose essa que causava muita dor e aí o impedia de completar o ato sexual, e aí começa uma estratégia de convencimento para ver se ele se submete à cirurgia. Ele não queria fazer e a Maria Antonieta tenta convencê-lo, vem cartas também de pessoas que o incentivam a fazer essa operação, até que o seu cunhado, o irmão de Maria Antonieta, vem para a França justamente para convencê-lo a fazer essa operação, e aí finalmente ele faz a operação. E aí eles conseguem finalmente consumar esse casamento, mas até isso acontecer já se passaram 7 anos e muita coisa foi ocasionada a partir disso. Isso acabou gerando algumas consequências graves para Maria Antonieta e também para o Luís XVI, porque não é que eles tentavam uma vez ou outra. O Luís XVI queria tentar praticamente toda noite consumar esse casamento, e isso acaba gerando um sentimento bem difícil na Maria Antonieta. E já entrando um pouco nas consequências disso, gente, Luís XVI, eu acho que ainda menos que a Maria Antonieta, era uma pessoa a quem não cabia de jeito algum o destino que lhe foi imposto. Ele não tinha espírito de liderança, era extremamente tímido, e ele já era assim por natureza, mas todo esse burburinho em torno da impotência dele sexual, isso tudo era muito comentado pela Europa, e ele sabia disso. Ele via às vezes as pessoas olhando para ele, rindo, fofocando ali na corte, e tudo isso acaba afetando mais ainda esse lado dele tímido e recluso, e também afeta a postura dele perante a Maria Antonieta, porque ele discordava de inúmeras posturas da Maria Antonieta. Ela tinha umas companhias meio esquisitas, conforme a gente vai ver ali, ela fazia umas ações também que não condiziam muito bem com a sua posição, e ele discordava veementemente disso. Mas como que ele iria se impor em relação a ela se todas as noites ela vivenciava o seu fracasso? E logo todos percebem que quem manda ali no relacionamento é a Maria Antonieta, mas ela não tá nem aí pra isso. Como eu disse, ela não quer saber de questões de Estado, então ela não faz uso algum desse poder. Aliás, até faz, mas faz um uso que vai ser determinante pro destino trágico que ela teve. E conforme eu mencionei, a Maria Antonieta era essa pessoa muito vivaz. Ela vivia essa adolescência ainda quando ela chega a Versalhes, ela tinha 15 anos. Então, assim, ela ainda queria brincar, correr pelo palácio, ter amizades. Ela não se importava muito com essa questão de postura reta, de sempre demonstrar etiqueta, de se demonstrar delicada. E isso não era exigido dela quando ela morava em Viena, mas a corte da França é muito mais rigorosa que a corte de Viena, e tem várias ladies ali que ficam falando: ai, não, você tem que andar devagar, andar com a postura reta, não pode ficar correndo por aí. A corte de Versalhes exige toda essa postura da Maria Antonieta e acaba reprimindo muitas das suas vontades, e com essa repressão acaba surgindo o desejo da Maria Antonieta por ser livre, porque ela acaba sendo obrigada a amadurecer antes do tempo, a viver uma representação, e ela não quer aquilo, ela só deseja ser livre. E isso também, conforme a gente vai ver ao longo dessa biografia, vai ser um determinante para o destino que foi imposto a Maria Antonieta no final da sua vida. E além de tudo isso, a Maria Antonieta e o Luís XVI eram muito diferentes, assim, eram personalidades completamente opostas, e isso também tem muito impacto no casamento deles, né, como não poderia deixar de ser.
Eu, particularmente, não concordo muito com o famigerado os opostos se atraem. Aqui a gente vê que realmente não é bem assim que acontece. O Zweig até descreve aqui. Maria Antonieta e Luís XVI, com todas as suas qualidades e características, constituem uma antítese verdadeiramente exemplar. Ele grave, ela leve. Ele desajeitado, ela flexível. Ele rígido, ela maleável. Ele apático, ela agitada e nervosa. E do ponto de vista psicológico, ele indeciso, ela de rápidas decisões. Ele de reflexão lenta, ela espontânea nos sims e nos nãos. Ele um fervoroso beato, ela ditosamente apaixonada. Ele humildemente modesto, ela conscientemente coquete. Ele pedante, ela agitada. E assim vai. Eram pessoas completamente diferentes que foram unidas forçosamente. E como Luís XVI era essa pessoa a quem faltava muita energia, e a Maria Antonieta tinha energia de sobra, se ela fizesse um esforço, mas assim, um esforço mínimo, todas as rédeas da diplomacia francesa ia passar pela mão dela. E aí, conforme o Zweig escreve, a Europa ia ser dominada por 3 mulheres, né? A Maria Antonieta na França, a Catarina na Rússia e Maria Teresa na Áustria. Mas não é isso que acontece, para a infelicidade da própria Maria Antonieta. Olha o que o próprio Zweig escreve na página 106. Em vez de utilizar o poder que lhe coube, Maria Antonieta deseja apenas desfrutá-lo. E aí eu concordo com o Zweig e acho que essa é uma das principais desgraças da vida dela. Porque como ela quer apenas usufruir desse poder, ela não quer exatamente, né, pegar nas rédeas do Estado e governar efetivamente, ela não se interessa pelas questões que concernem ao seu próprio povo. Ela não quis conhecer a França, ela não conhecia o seu próprio povo, ela jamais visitou um súdito e, conforme a gente vê aqui, eu sinceramente acho que ela nem chegava a pensar neles, porque se ela olhasse um pouco para a realidade que estava além das grades do palácio, ela teria conseguido entender um pouco o que estava acontecendo além do palácio e ver que o povo dela passava necessidade e clamava por uma presença de Estado forte. E se ela tivesse feito isso, eu realmente acho que ela não teria acabado na guilhotina. E o Zweig fala que é aí que reside a maior culpa dela, do fato dela ser muito leviana. Ela não quer saber do que está ao redor dela, ela não quer ter trabalho nenhum, ela só quer desfrutar os prazeres que o poder e o dinheiro fácil fornecem a ela. Outro erro grave da Maria Antonieta é que ela não quer viver em meio àquela nobreza aristocrática da França mais tradicional. Esse povo vive muito pra representação, sabe? Estão sempre ali forçando um papel, forçando amizades, e a Maria Antonieta não quer aquilo, ela não quer sentir que ela tá representando algo o tempo inteiro. Então ela evita essas pessoas o máximo possível, e a Maria Teresa fala, escreve em cartas pra ela, tipo, filha, eu sei que é o inferno, é muito chato, mas você precisa passar por isso, porque essas alianças são importantes, mas Maria Antonieta, como acontece muitas vezes, não dá ouvido aos conselhos de Maria Teresa e acaba se afastando completamente dessa nobreza que se sente muito preterida, e no futuro a Maria Antonieta precisaria muito do apoio dessa nobreza, e aí não só não tem esse apoio, mas como tem essa nobreza como inimiga. E é nessa ânsia da Maria Antonieta de se ver livre dessas pessoas, dessa coisa de ter que representar um papel, que surge um elemento que, meu Deus, eu acho que esse foi o ponto-chave da desgraça, que é o Trianon. Maria Antonieta exige do Luís XVI um lugar privado, onde ela não tenha que representar o papel de rainha, e ela consegue, e esse lugar é justamente o Trianon. Então ela se refugia no Trianon, que é praticamente um palácio de brinquedo. É um palácio pequenininho que fica próximo a Versalhes, e a Maria Antonieta praticamente só passava o tempo dela entre Versalhes e Trianon, cada vez mais no Trianon do que em Versalhes, e isso vai ser uma parte da ruína dela também, porque no Trianon ela não tem que obedecer às regras de ninguém, somente à própria vontade. Lá ela é efetivamente rainha e soberana de tudo, inclusive das próprias vontades dela. Então ela renega essa aristocracia que começa a se sentir preterida. Então, assim, vejam bem, ela não agrada nem o povo, nem a nobreza. Ela se isola naquele castelo de brinquedo dela cada vez mais, e isso é a tragédia dela. No Trianon ela se entrega completamente aos prazeres humanos, então assim, faz muitas festas, recebe todo dia cabeleireiros para fazer penteados maravilhosos, né? Ela passa o dia experimentando vestidos, começam a andar com umas companhias um pouco duvidosas, e nessa hora dá até um pouco de pena, porque conforme o Zweig fala, ela era uma pessoa muito carente, porque ela não chegou a ter essas amizades verdadeiras, sabe? Era tudo ali imposto, ela tinha que ficar com a nobreza, que era pessoas com quem ela não se identificava muito, ela queria ser mais
mais livre, mais espontânea, e no Trianon ela consegue isso. Então ela tem algumas amizades que são escolhidas por ela, escolhidas a dedo, e aí por finalmente ter isso tudo, né, essas amizades, essa diversão que foi tolhida dela durante boa parte da sua adolescência, ela acaba se apegando muito a essas pessoas, é muito carinhosa com essas pessoas, e aí começam inclusive alguns boatos de que, por exemplo, ela era muito próxima de algumas mulheres, e aí começam boatos de que ela era lésbica, e muitas dessas pessoas, especialmente uma família bem específica, que, nossa, horrorosos, mas eles se aproveitam muito dessa carência, dessa ingenuidade da Maria Antonieta e procuram obter favores de Estado através dela. E isso é outra coisa que vai acabar com a Maria Antonieta, porque ela tinha duas opções: ou ela se envolvia energicamente nas questões de Estado, como fez a mãe dela, a Maria Teresa, ou ela simplesmente deixava o Estado 100% de lado. E o que ela resolve fazer? Ficar palpitando. Ela interfere nas questões de Estado para conseguir favores para essas pessoas, para esses favoritos dela, e isso acaba irritando muito essa nobreza que já estava se sentindo preterida. Então ela desperdiça completamente o poder que ela tinha sobre o rei em prol dos seus favoritos, então em alguns favores de Estado em prol de muito poucos, e por isso a nobreza não vai perdoar ela de jeito nenhum. Inclusive tem um ministro do Estado que fala que nada inspirou tanto ódio contra a Maria Antonieta quanto esses palpites, esses cargos que eram criados para agradar os favoritos dela. Mas enfim, depois de já ter algumas turbulências, a Maria Antonieta finalmente dá luz ao herdeiro da França, e aí se apresenta uma nova oportunidade para ela, porque todo mundo fica muito alvoroçado com aquele herdeiro, as pessoas também meio que viam que agora que ela teve um herdeiro, ela vai sossegar em casa, e o Zweig fala aqui que tudo que ela precisava fazer era largar o Trianon, se dedicar à nobreza, se dedicar à criação do filho dela, que seria o herdeiro da França, futuro rei da França, e novamente ela desperdiça a chance de evitar o destino trágico dela. Logo após ela dar à luz, recomeçam as festas no Trianon, festas essas que custam muito aos cofres públicos. Inclusive as contas do Trianon são uma das armas mais poderosas que vão ser utilizadas pela nobreza contra a Maria Antonieta na ocasião do seu julgamento. E enquanto o Trianon fica cada vez mais movimentado, Versalhes, por sua vez, vai ficando cada vez mais quieto. A aristocracia não frequenta mais Versalhes, porque Maria Antonieta não está ali para recepcionar ninguém, ela está se refugiando dessa aristocracia no Trianon, e eles sentem isso, se sentem menosprezados, e aí as mesuras públicas destinadas a Maria Antonieta começam a ficar cada vez mais raras. Quando ela aparece em eventos públicos da aristocracia, as pessoas não se levantam mais para saudar a presença dela. E se de um lado a gente tem essa mulher completamente perdulária, de outro lado a gente tem o rei que não faz nada, vive para suas caçadas, para os seus livros e para sua comida. Então a França, que é uma das nações mais poderosas da Europa, tá ao relento. Começa a haver movimentação das massas, as coisas vão ficando cada vez mais conturbadas, afinal de contas o povo tá sofrendo, tá passando fome, e enquanto isso a rainha está comprando diamantes, está comprando castelos para os seus favoritos. A burguesia e a nobreza preterida veem todo esse cenário e começam a incitar as massas contra o rei e a rainha. E aí começam a ser feitas inúmeras exigências por parte do terceiro estado, começam a se movimentar cada vez mais, até que leva ao ponto de ter um protesto em frente a Versalhes, que obriga Maria Antonieta e Luís XVI a abandonarem Versalhes e irem viver em Paris, nas Tuileries, que era a residência oficial da realeza francesa, antes do Luís XIV se mudar para Versalhes, construir Versalhes efetivamente, que ficava um pouco mais afastado de Paris. E eles queriam justamente que o rei e a rainha estivessem ali em Paris para poder vigiá-los, porque conforme as coisas iam ficando cada vez mais acaloradas, o povo começava a ficar com medo de Maria Antonieta e Luís XVI tentarem fugir. Então eles trazem eles para as Tuileries para que eles ficassem mais próximos, sob vigilância. Eles até têm vigilância dentro do próprio castelo, porque já tinha muito essa coisa de querer acabar com o antigo regime, e para acabar com o antigo regime tinha que acabar de vez com o rei e a rainha, e isso não poderia ser feito se eles fugissem. E eis que é feita essa tentativa de fuga depois de muito tempo, depois de muita indecisão por parte do rei, pra variar. E gente, essa tentativa de fuga, sério, parece uma comédia, assim, é bizarro. Pra vocês terem noção, o que a gente espera, né, quando um rei e a rainha estão fugindo supostamente? Eu esperaria que eles pegassem uma carruagem muito simples, viajassem separadamente, com roupas humildes, disfarçados, mas não é o que eles fazem.
Eles não só não usam uma carruagem simples, como encomendam uma carruagem para que eles possam viajar com todo o conforto, uma carruagem que jamais passaria despercebida. Além disso, em vez de irem somente quem era essencial, não, vai um monte de criado, porque afinal de contas a rainha e o rei não podem ficar sem os seus criados. E também vão malas e malas levando inúmeros trajes reais, porque eles não podem ficar se vestindo sem os trajes reais. Pra vocês terem noção, nessa parte eu gargalhei mesmo, porque eu fiquei, gente, levaram uma adega. E o Zweig até comenta que eu concordo muito com ele, que ele fala que surpreende até que eles não estamparam o brasão da família real na carruagem, porque assim, não parecia que eles estavam querendo fugir. E contrariando todas as expectativas, só que não, eles são pegos nessa fuga. E é um negócio bem vergonhoso, e aí começa a derrocada de vez da família real. Eles voltam para as Tulherias, aos olhos do povo, que veem os seus soberanos que tentaram fugir do seu próprio país. A vigilância nas Tulherias é reforçada. E, gente, o rei, em meio a todo esse caos, a Revolução Francesa começando, você pega o diário dele, o que tem lá? Caça interrompida pelos acontecimentos. Ponto final. Então era isso, um rei que não tomava nenhuma medida enérgica, que era soberano de uma das nações mais poderosas da Europa, mas que ao mesmo tempo era motivo de vergonha internacional, e ao lado dele tinha essa rainha perdulária que afasta a aristocracia dela, e é inclusive essa aristocracia preterida que vai bancar a mídia, que vai difamar a Maria Antonieta. Mais uma vez o Zweig volta nesse ponto dela ser muito ingênua, que foi isso que acabou selando o destino dela, dessa coisa de ser leviana, ser egoísta. Então ela ia pra bailes enquanto Luís XVI ficava em casa, ela flertava com alguns homens publicamente, as amigas dela até tinham que falar, tipo, miga, tá feio, vamos embora. Era extremamente perdulária, não à toa ela ficou conhecida como Madame Devst. Enquanto o povo passava fome, ela estava lá construindo seu castelinho de brinquedo. E é isso tudo que, justamente como eu falei, acaba fazendo com que essas fofocas que são dirigidas a ela pela imprensa pareçam ser verdades, mesmo que a maioria, juro, a grande maioria não era verdade. Mas a personalidade da Maria Antonieta leva a acreditar que sim, e esse é o grande erro dela. E eu sei que parece que eu falei praticamente tudo da história, mas, gente, eu não contei nem metade. E, aliás, essa história, o próprio Zweig fala que parece o enredo do Alexandre Dumas, mas, sinceramente, eu acho que é uma coisa tão bizarra que eu acho que é daquelas coisas que só a realidade mesmo consegue produzir. Eu acho que nem a mente humana mais criativa conseguiria produzir um enredo digno disso aqui. No fim do livro tem até uma frase que eu destaquei aqui, ó. A história, o maior dos artistas. E pra mim é exatamente isso. E eu aprendi muito lendo esse livro, muito mesmo. Tinha coisas aqui que eu nem imaginava. Tem uma trama em torno de um diamante, que é o que meio que sela o destino de vez da Maria Antonieta, e eu não imaginava que isso tivesse acontecido. E a construção também disso aqui, gente, é um dramalhão digno de Dumas mesmo. E o que eu gostei muito aqui é como o Zweig mostra como esse estereótipo da Maria Antonieta foi construído, porque a gente vê que ela não era nenhuma santa, mas também não era isenta de culpa, aliás, muito pelo contrário. Tira um pouco dessa dualidade que muitas vezes é imprimida à figura da Maria Antonieta, mostra que ela era simplesmente uma mulher comum que não tinha nascido para ocupar a posição a que lhe coube. E agora eu queria falar um pouco do biógrafo do Zweig e fazer as minhas ressalvas em relação a esse livro. Primeira coisa, esse livro tem muita influência do Freud. O Freud e o Zweig tiveram um relacionamento muito próximo e dá pra ver, inclusive o próprio Zweig assume isso no fim, que o Freud teve uma influência muito grande aqui no sentido da psicanálise. Isso é inclusive um dos maiores méritos desse livro, porque o perfil psicológico que o Zweig traça da Maria Antonieta é sensacional. Eu nunca vi isso em biografia alguma, mas ao mesmo tempo que eu acho que isso é um dos maiores méritos desse livro, é também o que eu queria criticar. Eu adoro essas análises psicológicas, só que eu acho que o biógrafo tem que ter muito cuidado para não acabar inventando coisas. E eu acho que o Zweig peca um pouco nesse sentido, porque ao longo de toda a biografia, ele vai mostrando quais foram as fontes utilizadas e todas parecem ser fontes super confiáveis. Inclusive, no pós-fácil que ele escreve a esse livro, ele fala que teve algumas fontes que ele se recusou a utilizar porque tinham muitas evidências que eram fabricadas como se fossem cartas, por exemplo, de próprio punho da Maria Antonieta, mas o Zweig, num exame mais detalhado, descobre que não eram. Então, tudo que pudesse ter uma pequena suspeita, por menor que fosse, de que não fosse da Maria Antonieta mesmo,
O Zweig já descartava da análise dele e disso eu gosto muito. Só que eu acho que ele vai se empolgando muito nessa análise psicológica, confiando muito no próprio taco. E aí, quando chega a parte final do livro, que é quando a Maria Antonieta tá presa, esperando pelo seu julgamento, que não tem muitas evidências como tinha antes, porque antes ela escrevia muita carta, ela escrevia no diário, e ali na prisão ela não tem mais como escrever todas as cartas, nem acesso a um diário. Então essas evidências ficam mais escassas, mas ao mesmo tempo que as evidências ficam mais escassas, o Zweig parece conseguir penetrar cada vez mais na Maria Antonieta, na mente dela, assim, por exemplo, isso aconteceu e na cabeça de Maria Antonieta passava isso, isso, isso. E aí eu fiquei pensando, mas como ele sabe disso? E aí eu acho que eram coisas que ele inferia. E assim, gente, eu realmente acredito, dado o perfil psicológico que é traçado dela aqui e as evidências que são apresentadas através das cartas que ela escrevia, eu não duvido que tenha se passado exatamente ou muito parecido como o Zweig descrevia. Mas me incomodou não ter essas evidências que nem tinha antes pra dar suporte ao que o Zweig falava que estava passando pela cabeça dela. E o próprio Freud comenta isso, que era muito provável realmente que as coisas estivessem passando como o Zweig estava descrevendo, mas assim, me incomodou. E aí eu acho que nessa parte também, como ele se empolgou um pouco na análise psicológica e nas deduções dele do que estaria acontecendo, ele acaba dando uma pesada no drama nessa última parte. E o Zweig é conhecido por ter essa veia um pouco mais dramática. Eu ainda não li a ficção dele, mas eu vou ler em breve um livro de novelas e aí eu comento sobre ele por aqui. Mas ele é bem conhecido por ter essa veia mais dramática, só que eu achei que aqui no fim do livro ele acabou pesando um pouco demais nisso. Acho que nessa parte final faltou um pouco de distância entre biógrafo e biografado, e isso me surpreendeu, porque eu li a autobiografia dele, conforme eu falei aqui, e lá onde ele é a própria pessoa que é biografada, ele é o biógrafo e o biografado, eu percebi uma certa distância, sabe? E nessa última parte de Maria Antonieta, eu acho que faltou um pouco isso. Acaba que essa parte final chega a quase que beirar a ficção histórica, sabe? E foi uma tristeza, assim, porque tava sendo tão bem construído e aí no fim teve essa escorregada, mas enfim. Outra coisa que me incomodou é que ele atribui alguns aspectos da personalidade da Maria Antonieta ao fato de ela ser mulher. E aí pode parecer um pouco machista, por exemplo. Eu não gosto de julgar essas obras que foram escritas há tanto tempo atrás. Esse livro foi publicado em 1932, então assim, eu não gosto de julgar com as lentes de hoje essas obras que já foram escritas há tanto tempo. Mas eu acho que já que ele se propõe a fazer esse perfil psicológico, essa análise dele mais enviesada em relação à mulher acaba afetando a análise que ele faz, e eu acho que eu não podia deixar de comentar isso aqui. Mas que fique muito claro, apesar dessas ressalvas, esse livro aqui é maravilhoso, juro. Se você se interessa pela Maria Antonieta, eu acredito que essa é a melhor coisa que você pode ler sobre ela. Livro excelente, dos melhores que eu já li na vida, com certeza. Esse aqui, com certeza, também vai figurar na minha lista de melhores leituras do ano, que eu vou fazer no fim do ano. E é um livro que eu recomendaria até pra quem não tem interesse pela figura da Maria Antonieta, porque lendo isso aqui não tem como não ficar preso a essa história, gente. O jeito que o Zweig conta isso aqui é sensacional. Tem horas que não parece que é realidade, sabe? Parece uma ficção, e uma ficção muito bem feita. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e ativem também o sininho para vocês serem notificados toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchau!